Recentemente, o cardeal Victor Fernandes emitiu uma declaração de imprensa em resposta a uma onda de reações, predominantemente de rejeição, de numerosos bispos e conferências episcopais ao redor do mundo em relação ao documento Fiducia Supplicans. Este documento, que aborda a concessão de bênçãos a pessoas do mesmo sexo, está provocando um debate acalorado e divisões significativas dentro da Igreja Católica. Publicado em 18 de dezembro de 2023, Fiducia Supplicans é um documento do Dicastério para a Doutrina da Fé aprovado pelo Papa Francisco. Ele estabelece uma série de esclarecimentos e reformas sobre as chamadas relações irregulares, ou seja, aquelas que estabeleceram um vínculo monogâmico e afetivo que perdura no tempo e que não contraíram casamento, sem fazer quaisquer alterações nesta instituição. Fiducia Supplicans, expressão latina que significa suplicando confiança, representa uma mudança significativa na abordagem da Igreja em relação a casais em situações consideradas irregulares pela doutrina tradicional, incluindo pessoas do mesmo sexo. Este documento não apenas permitiu bênçãos a essas uniões, mas também reiterou o ensinamento inalterado da Igreja sobre o casamento entre um homem e uma mulher. A chegada inesperada de Fiducia Supplicans causou uma tempestade na Igreja, com forte oposição expressa por várias conferências episcopais, particularmente na África. Bispos em países como Camarões adotaram uma postura de rejeição explícita a qualquer bênção de casais homossexuais, refletindo as diferenças culturais e sociais em relação à homossexualidade. Esta reação africana é significativa, uma vez que ela ressalta o contraste entre as normas e valores sociais de diferentes regiões do mundo. Em muitas partes da África, a homossexualidade é não apenas desaprovada socialmente, mas também ilegal. Assim, as diretrizes de Fiducia Supplicantes são vistas não apenas como uma questão religiosa ou doutrinária, mas também como um desafio direto às normas culturais e legais vigentes. Além da África, as reações globais ao Fiducia Supplicans foram igualmente divididas. Em algumas partes do mundo ocidental, onde há uma maior aceitação social da homossexualidade e um crescente apelo por inclusão dentro da Igreja, o documento foi recebido com uma resposta mais positiva, vendo-o como um passo progressivo. Contudo, mesmo nessas regiões, houve vozes dentro da Igreja que expressaram preocupação com as implicações doutrinárias e a potencial confusão que tal mudança poderia trazer. Esta divisão reflete um dilema mais amplo, enfrentado pela Igreja Católica. Como reconciliar seus ensinamentos tradicionais com as mudanças rápidas nas atitudes sociais e culturais em todo o mundo? Em sua declaração, Fernandes buscou esclarecer a intenção por trás do polêmico documento, argumentando que o texto não se opõe à doutrina da Igreja, mas oferece um caminho para bênçãos pastorais simples e não litúrgicas para pessoas em situações irregulares, sem aprovar ou justificar suas uniões. Ele enfatizou a distinção entre as bênçãos litúrgicas tradicionais e as propostas pastorais e espontâneas. A oposição ao Fiducia Supplicans não se centraliza na natureza do ensino da Igreja sobre o casamento, mas nas bênçãos propostas para pessoas do mesmo sexo. Muitos bispos argumentam que essa diferenciação entre bênçãos pastorais e bênçãos litúrgicas é um equívoco. Eles apontam questões sobre a validade e a pertinência de tais bênçãos dentro da estrutura da Igreja. Tal perspectiva ressalta um ponto crítico no coração do debate: a complexidade de adaptar práticas eclesiásticas a contextos contemporâneos sem comprometer os fundamentos doutrinários. Os bispos preocupados com essa diferenciação enfatizam a importância de manter a coesão e a integridade da doutrina e da liturgia, vendo qualquer ambiguidade como potencialmente prejudicial à clareza do ensino da Igreja e à sua unidade universal. Além disso,
Este debate expõe uma tensão intrínseca entre a necessidade de responder às realidades sociais em mudança e o imperativo de preservar as tradições e ensinamentos doutrinários. Por um lado, há um reconhecimento crescente dentro de algumas partes da Igreja da necessidade de uma abordagem pastoral mais inclusiva e compassiva, que acolha e abençoe aqueles em situações irregulares. Todavia, persiste o receio de que tais adaptações possam levar a uma diluição ou mal-entendido do magistério eclesiástico. Este equilíbrio delicado é o centro da controvérsia, com diferentes facções dentro da Igreja procurando assegurar que qualquer evolução na prática diária esteja alinhada com o seu ethos e sua doutrina central. Fernandes propõe uma abordagem diferenciada dependendo dos contextos locais e do discernimento de cada bispo diocesano. Embora proíba expressamente os bispos de impedir os padres de agir de acordo com as orientações de fiducia supplicans, ele enfatiza a importância da prudência pastoral, mesmo em contextos onde a homossexualidade é ilegal. Esta abordagem reflete uma tentativa de equilibrar a uniformidade doutrinária com a necessidade de sensibilidade pastoral às realidades locais. Fernandes parece reconhecer que a aplicação uniforme de diretrizes eclesiásticas em um contexto global diversificado pode ser impraticável e até mesmo insensível. Ao mesmo tempo, sua proibição aos bispos de impedir completamente as bênçãos sugeridas sublinha um compromisso com uma certa linha de pensamento progressista dentro da Igreja, apesar das resistências locais. No entanto, este posicionamento levanta questões complexas sobre a autonomia diocesana e a autoridade episcopal. Ao limitar a capacidade dos bispos de decidirem independentemente sobre a aplicação de fiducia supplicans em suas próprias dioceses, a declaração de Fernandes pode ser vista como um desafio à tradicional descentralização da autoridade na Igreja Católica. Esse aspecto do debate destaca um dilema enfrentado pela hierarquia da Igreja: como manter a unidade doutrinária e disciplinar em uma instituição global, enquanto se respeita a diversidade cultural e as circunstâncias únicas de cada diocese. A resposta a esse dilema será crucial para a forma como a Igreja navega por essas águas tumultuadas e avança no século XXI. Um ponto crucial do debate é a natureza da própria bênção. Fernandes mantém que as bênçãos para pessoas do mesmo sexo são pastorais, uma visão que vários bispos contestam. Ele argumenta por uma compreensão mais ampla das bênçãos dentro da Igreja, diferenciando entre bênçãos ritualizadas e espontâneas. Alguns bispos argumentam, inclusive, que pessoas do mesmo sexo não podem formar casais, mas são meramente duplas de pessoas, pois não estão unidas, com a finalidade de procriação e perpetuação da espécie humana. A perspectiva litúrgica versus a perspectiva pastoral sobre as bênçãos reflete uma divisão fundamental no entendimento da função e significado das bênçãos na Igreja. Enquanto Fernandes defende uma abordagem pastoral que considera as bênçãos como um gesto de acolhimento e apoio espiritual, independentemente da conformidade estrita com as normas doutrinárias, muitos bispos veem uma distinção clara entre as bênçãos litúrgicas tradicionais e outras formas de bênçãos. Essa visão tradicionalista argumenta que as bênçãos, especialmente quando relacionadas a casais, estão intrinsecamente ligadas ao contexto do matrimônio e à procriação, conforme os ensinamentos da Igreja. Portanto, para estes bispos, a ideia de abençoar pessoas do mesmo sexo, ou mesmo reconhecê-los como casais no sentido tradicional, é problemática, uma vez que contradiz a visão da Igreja sobre a finalidade do matrimônio e a castidade. Além disso, o debate sobre as bênçãos para pessoas do mesmo sexo toca em questões mais amplas sobre a identidade e a missão da Igreja no mundo contemporâneo. A tensão entre manter a tradição e adaptar-se às realidades sociais modernas é um desafio que a Igreja tem enfrentado em várias questões ao longo dos anos. Enquanto Fernandes e outros defendem uma abordagem mais inclusiva e adaptável, argumentando que a Igreja deve refletir a compaixão e a misericórdia em suas ações pastorais, os opositores temem que tais mudanças
possam levar a uma erosão dos princípios fundamentais da fé católica. Esta divergência não é apenas uma questão de interpretação doutrinária, mas também um reflexo de diferentes visões sobre como a Igreja deve interagir com um mundo em constante mudança. O debate em torno de fiducia supplicans levanta questões fundamentais sobre a doutrina, a prática pastoral e a resposta da Igreja às realidades sociais e culturais contemporâneas. Enquanto Fernandes defende uma abordagem mais inclusiva e pastoral, a forte oposição, especialmente de regiões como a África, reflete as tensões e desafios que a Igreja enfrenta ao navegar por essas águas. Esta situação coloca em relevo o eterno conflito entre tradição e modernidade, entre a preservação dos ensinamentos históricos e a adaptação às necessidades e compreensões atuais. Diante desse cenário, surgem questionamentos pertinentes que convidam à reflexão e ao diálogo. Primeiramente, nós perguntamos a você que nos assistiu até aqui: você concorda com o documento defendido por Fernandes e aprovado pelo Papa? Esta questão toca diretamente na aceitação ou rejeição das mudanças propostas, refletindo uma posição pessoal sobre a direção que a Igreja está tomando. Em segundo lugar, na sua opinião, a Igreja deve se adequar à sociedade moderna ou é a sociedade que deve se moldar ao ensino tradicional e ao magistério eclesiástico? Isso aborda o dilema central do papel da Igreja no mundo moderno e a sua relação com as mudanças culturais e sociais. Por fim, perguntamos: o documento, a seu ver, expressa a verdadeira doutrina católica no sentido pastoral e doutrinário, ou vai provocar divisão? Este questionamento busca entender se fiducia supplicans é visto como uma evolução natural da doutrina católica ou como um potencial ponto de cisma dentro da Igreja. Cada uma dessas perguntas convida a uma introspecção profunda sobre os valores, crenças e a visão de futuro da Igreja Católica, tanto a nível individual quanto coletivo. As respostas a estas questões são fundamentais para entender como os fiéis e a sociedade em geral percebem o papel da Igreja no mundo contemporâneo e como ela deve se posicionar frente às crescentes demandas por inclusão e reconhecimento. Obrigado por assistir, compartilhar, curtir e se inscrever. Rezemos pela Igreja. Que São Miguel Arcanjo e São José nos protejam. Salve Maria Santíssima.